Pessoal, hora de festa aqui no nosso CE1. Essa semana estamos comemorando os 40 anos de história, né, desse jornal. Começou lá em Fortaleza. São 40 anos acompanhando, né, você na hora do almoço com muita informação. Ao longo do tempo, muita coisa mudou. Ontem nós mostramos aqui como foi a primeira década desse jornal. Pois é. Na segunda reportagem da nossa série especial, vamos mostrar como eram feitas as transmissões ao vivo em meados ali dos anos 90 e como isso evoluiu. A tecnologia foi avançando e deixando a gente cada vez mais perto de você. Entre 1995 e 2004, o Ceará viveu uma década de crescimento, transformações que ajudaram a moldar o estado como conhecemos hoje. Em 1997, a inauguração do Centro de Convenções deu um novo fôlego ao turismo de negócios. A ponte sobre o Rio Ceará aproximou bairros e pessoas. Um ano depois, o Banco Palma se tornou referência nacional em economia solidária. E o Centro Dragão do Mar marcou o começo de uma nova era para a arte e para a cultura. Assim como o Estado, o Jornal do Meio-Dia também mudou. Foi nessa década que o telejornal passou a experimentar novas formas de contar histórias, estar mais presente nos acontecimentos e se aproximar ainda mais do povo. As entradas ao vivo, direto do local da notícia, foram o principal recurso tecnológico que possibilitou a aproximação do jornal com quem está na rua. Hoje, basta o sinal de internet e um equipamento portátil como esse para entrar ao vivo de qualquer lugar do estado. Mas nem sempre foi assim. No início da década de 90, cada entrada ao vivo exigia muita logística. Caminhões com antenas e uma equipe grande que precisava chegar horas ou até dias antes no local para garantir a transmissão ao público. Uma das coberturas que exigiram essa estrutura foi a transmissão do Carnaval de Aracati. E agora voltamos a Aracati com a repórter Patrícia Nobre. Haroldo, quem decidiu viajar para as praias para cair na folia, sem dúvida a melhor opção é Aracati, onde o carnaval acontece 24 horas por dia. Patrícia, a animação e o fôlego de toda essa gente chega a impressionar. Nós já estamos no 4º dia de carnaval aqui em Aracati, uma folia que começa de manhã, entra pela tarde e invade a noite e a madrugada. Era todo um aparato, que eu diria, que mobilizava muitas pessoas. Então, por exemplo, a gente chegou a fazer cobertura de carnavais aqui no Ceará, onde a gente envolvia todo o litoral cearense. A gente chegava a montar, por exemplo, um estúdio dentro de um furgão, né, um estúdio com apresentador. Né? Então era um esforço muito grande, né? Isso mostrava o empenho, né? E a maneira como o jornal ele tinha compromisso, né, com o seu telespectador. Tinha que ir com uns 10 dias de antecedência para poder montar toda a infraestrutura. Tinha que ter vários links de micro-ondas, né, para poder chegar aqui em Fortaleza, dependendo da distância. Iam várias pessoas também para o local, editores de imagem, levava equipamentos de VT para fazer edição no local, tudo em máquinas grandes, era uma logística bem complexa. Enquanto a tecnologia avançava, em 1999, Fortaleza dava início a um dos projetos de mobilidade urbana mais ambiciosos, as obras do metrô. Um projeto que, como jornal, exigia estrutura, planejamento e visão de futuro. E a previsão é de que o percurso subterrâneo fique pronto em abril do ano que vem. As 3 estações que serão construídas no trecho demoram mais para ficarem prontas. O prazo para a conclusão é de 25 meses. Com as entradas ao vivo mais frequentes, o telespectador tinha mais contato com as mudanças que ocorriam no dia a dia da cidade. Foi nessa época que o Jornal do Meio-Dia se tornou ainda mais próximo da população, mais comunitário, mais presente nas ruas. Em 98 eu tive esse desafio de assumir o Jornal do Meio-Dia, que estava passando por um processo de mudança visual, mudança de conteúdo também. A gente entrava mais ali no jornalismo comunitário, a gente passou a ser um canal, né, da população, dos anseios, dos problemas com o poder público. E aí a gente entrou nesse desafio mantendo o hard news, que já era uma característica do jornalismo da Verdes Mares, mas com a população mais perto da gente, com acesso, com fala, com poder de fala e também vendo soluções, né, que é o que acontece até hoje mais ou menos nesse perfil. Ao mesmo tempo, eu participei da primeira geração de mudança dos apresentadores
que vinham da rua, né? Os apresentadores deixavam de ser só locutores e eles passavam a construir o jornal como todo. E aí tinha um retorno e uma identificação muito grande do público com isso, né? A chegada dos anos 2000 foi marcada por grandes acontecimentos. Um crime chocou não só o Estado, mas o Brasil inteiro e foi notícia internacional. O assassinato cruel de 6 portugueses na praia mais famosa de Fortaleza. Raimundo Martins disse que recebeu R$2.000 de Luiz Miguel para enterrar as malas e os celulares dos portugueses. Às 11 horas da manhã, a polícia recomeçou as escavações. No mesmo ano, a falta de água nos reservatórios levou a um racionamento de energia que afetou milhões de brasileiros e mostrou a fragilidade dos nossos recursos. Um ano depois, a inauguração do maior açude do Brasil reacendeu a esperança de segurança hídrica para o futuro do Ceará. O Jornal do Meio-Dia estava lá. A retirada dos moradores, né, da cidade, que daria lugar ao Castanhão, foi uma coisa traumática para eles. Por outro lado, havia necessidade, né, a gente vinha aí de uma década dos anos de 1990 marcada por muitas estiagens, muitos períodos longos de estiagem, né? Então, assim, havia sempre esses dois lados, mas a inauguração ela foi muito marcante, né? Foi uma imagem muito marcante e carregada de esperança, aquela água que parecia uma cachoeira, né? Aquela coisa assim, jorrando. Nós cearenses, né, temos uma relação com a chuva, com a água, de afeto também, né? E ver água em abundância é uma coisa que traz segurança. Em 2004, o jornal noticiou uma tragédia que levou embora a alegria de um sábado de carnaval. 42 pessoas morreram em um ônibus que ia de Fortaleza a Salvador. O veículo caiu em um açude, no município de Barro. Paulo Ernesto, que era correspondente da TV Verdes Mares no Cariri, foi o primeiro repórter a chegar no local. Quando a gente chegou lá no açude, já tinha uma multidão. Parecia que a cidade de Barro, que é relativamente pequena, estava lá. Nós tínhamos dificuldade de chegar perto desse açude. Nós passamos 2 dias fazendo a cobertura do resgate daqueles corpos. E todo dia era uma dificuldade. Por exemplo, no primeiro dia a gente não dormiu. Teve um momento que eu não consegui fazer a reportagem. Teve um momento, o cinegrafista era o George Ulisses, né? E eu disse, era na hora que estava começando a tirar o primeiro corpo, quando eu vi ali, eu disse, George, fica aí, eu vou ali. Fui para trás do carro de transmissão do ao vivo e chorei desesperadamente. Cada pessoa que sair daquele ônibus que foi identificada é uma pessoa, não é um número, né? Então eu acho que meio que naquele momento, para mim, a informação ela se tornou mais humanizada. Nunca vai ser só uma informação. O acidente foi a mais de 400 quilômetros de distância de Fortaleza. Para que o material fosse exibido no Jornal do Meio-Dia, a TV Verdes Mares alugou um helicóptero. Eu estava de folga, fui chamada às pressas, fui para o aeroporto antigo, fui de helicóptero, lá o cinegrafista e um auxiliar técnico já estavam me esperando. Eu fui de helicóptero, esse helicóptero ele pousou no meio da rodovia e assim, eu fiquei muito pouco tempo lá porque nosso objetivo era voltar com essas imagens a tempo do Jornal do Meio-Dia, né, de mostrar para as pessoas no Jornal do Meio-Dia. Eu lembro que eu só fiz chegar lá, pegar a fita, ainda era fita do colega Paulo Ernesto, a equipe do Cariri que estava lá, gravei uma passagem, que é aquele momento que o repórter fala, e voltei. A emissora já tinha mandado um avião para ser mais rápido. Foi um esforço assim de muita gente para a gente conseguir chegar a tempo com as imagens. Por conta da distância e da limitação tecnológica da época, as primeiras informações sobre a tragédia tiveram que ser dadas por telefone. 100 homens do Corpo de Bombeiros e das polícias militar, civil e rodoviária estão no local do acidente tentando resgatar as vítimas. O ônibus da Itapemirim, que ia de Fortaleza para Salvador, ainda está submerso. Por causa do acidente, o carnaval foi cancelado. Hoje só é possível rever esse tipo de reportagem porque tudo que vai ao ar na TV fica gravado. É aqui no setor de arquivo da TV Verdes Mares que fica praticamente toda a história do Jornal do Meio-Dia. Antes, as matérias eram gravadas em fitas VHS, como essa. Todo o conteúdo era escrito à mão. Com o tempo, as fitas foram diminuindo de tamanho até chegar às mídias digitais. O próximo passo é que tudo seja arquivado em nuvem.
A segunda década do Jornal do Meio-Dia foi marcada não só pela chegada de um novo milênio e pelas evoluções tecnológicas. Ficamos cada vez mais perto do povo, confirmando nosso compromisso com a comunidade. Era o Ceará na TV. Lembrou de alguma coisa? Calma, isso é assunto para a próxima reportagem. Legal, né? Rever esses arquivos.